Fala pessoal, beleza? Boa noite. Vamos ao recap de hoje, está dia 20/8, mini índice, contexto e movimentação do preço, e a gente conversa, né, agora à noite sobre melhores trades do dia, né, pessoal? Retomando aquela ideia, né, de que a gente sempre analisa o macro, né, para ter algumas ideias pro micro, né, um dos pontos de hoje, né, que a gente havia comentado pela manhã seria, né, o próprio M2B. Ele já vem acontecendo por algumas vezes, né? A gente já viu um M2B aqui, já vimos um M2B aqui, inclusive com fechamento abaixo da 20. E temos hoje, né, mais uma condição aqui de M2B, que acabou sendo mais notável, né, depois de um retorno, né, da movimentação, já que a média móvel de 20 exponencial, né, ela usa em consideração os últimos fechamentos, né, os fechamentos mais próximos dela. Aqui a gente já tinha, né, desenhado na manhã de hoje esse canal de alta, né? O mercado faz algum tipo de uma correção mais lateral, né, e retoma essa movimentação. É, Ainda tem alvo para cima, né, mas a questão do alvo a gente conversa um pouco mais pela manhã. Dentro, né, dessa leitura do dia de hoje, aqui nos 60 minutos, falamos ainda pela manhã, né, da possibilidade disso daqui ser uma outside, né, uma boa outside, né, porque ela vem acima da máxima e fecharia abaixo da mínima. Caso ela conseguisse fazer isso, né, seria uma boa outside. Ela fechou com barra sobreposta. Barra sobreposta é a ausência de continuidade, ou seja, os vendidos não estão atuando, né, no fechamento dessa barra. Começaram a realizar lucro, ou seja, eles não estão tão fortes, né, quanto deveriam, por exemplo, para iniciar um movimento mais forte. Foi alguns pontos também, né, que a gente conversou pela manhã. Aqui deixou uma boa barra de rejeição, né? Acabou sendo aqui um retorno, né, à média móvel de 20. Em contagem de barras aqui a gente tem uma L1, teve retomada de máxima, aqui uma L2, teve retomada de máxima, aqui uma H3, né? Na verdade, só para a gente retomar aqui a ideia para os comprados, né? Porque a gente está pensando, né, em retomada, já que isso daqui é lido, né, como uma possibilidade de setup de compra. Então, se eu tenho uma L1, eu tenho uma H1. Se eu tenho uma L2, eu tenho uma H2. Se eu tenho uma L3, né, eu tenho basicamente aqui uma H3, né? Seria uma wedge, né, por contagem de barras aqui nos 60 minutos. Então, aqui seria razoavelmente uma possibilidade. Isso aqui nos 60 minutos, né, pessoal? Um tempo mais difícil de se operar, mas que deve ser lido, né? Aqui no 15 minutos, né, a gente tinha comentado que no dia anterior, lá nos 5 minutos, já tinha tido algum tipo de expressão dos vendidos, né? E uma possibilidade de setup de compra, né, que trabalhamos hoje, inclusive, né, na ponta compradora, foi a questão do gap de média. Teve alguns amigos que entraram um pouco melhor. Isso aqui é VWAP do dia anterior, tá, pessoal? Um bom ponto, né, de suporte. Muitas vezes tem muitas reversões. Se você voltar e fizer vários backtests, você vai observar que a VWAP não está aqui nesse gráfico, mas aqui é o fechamento da VWAP do dia anterior. E aqui, né, muitas vezes a gente acaba vendo o preço tendo, né, como a máxima ou a mínima do dia em cima dessa região de VWAP. Por isso ela está aqui, né, acaba sendo mais uma possibilidade de ponto de pausa. Aqui a gente também tinha apontado, né, uma wedge, né, uma wedge perfeita aqui na movimentação, já com a barra 1. Isso daqui também pode ser lido como uma wedge com fundo duplo mais baixo, tá? Eu tenho uma barra de rompimento, mas eu tenho uma barra de ausência de continuidade. Essa barra foi boa, né? Eu já tinha comprado aqui na própria H3 dos 5 minutos, né? Acabou sendo interessante. Também fiz uma venda aqui, né, para pegar uma movimentação até uma nova mínima, devido à falha de nova máxima, mas isso a gente já olha ali nos 5 minutos. Aqui no 15 minutos, só para falar um pouco sobre ainda, né, melhores trades, na venda aqui muito tardia, né, a questão de você ter, por exemplo, uma entrada aqui, né, porque você vai entrar aqui exatamente quando o preço fez nova mínima, já não é interessante. Você não tem espaço, né, para o trade evoluir a teu favor. Aqui, né, no 15 minutos depois, né, que a gente já tinha encerrado aqui a parte da manhã, né, que acabou sendo já um pouco depois do meio-dia, o mercado acabou fazendo um microcanal, modo sempre posicionado. Aqui teve uma perda de mínima, né, a gente chama isso daqui de L1, e a retomada nessa barra ou na barra seguinte a gente chama de falha, né, de L1. Isso daqui já levou a uma continuidade, já levaria, né, a premissa de você ter pelo menos duas pernas. As duas pernas seriam pelo menos duas máximas. A primeira perna ela terminou aqui, quando teve a primeira correção, e a segunda perna terminou quando ele conseguiu fazer a nova máxima. Então ele cumpriu também a premissa de duas pernas. Além dessas duas pernas, né, você também poderia, né, observar tanto, né, seja dessas três puxadas, né, ou se você quiser, você também pode ligar as últimas três puxadas, né, algo comum, né, que o AL faz bastante. E aí você vai ler essa movimentação aqui como um pequeno overshoot, uma pequena ultrapassagem, mas que você consegue visualizar de maneira clara, né, que você tem uma, duas, três puxadas. Sempre que a gente tem três puxadas, a gente observa o ponto de inflexão. Perna 1, né, corrigiu, perna 2. Cumpriu a premissa em si. Tá? Então aqui
teria ainda, né, uma segunda possibilidade de você fazer um trade aqui, ou pelos 5 minutos, ou mesmo aqui pelo próprio 15 minutos, né, onde você ainda teria espaço para uma nova máxima. A gente sempre tenta ficar dentro dessa ideia, né, de ter algum tipo de espaço para uma nova máxima. Aqui nos 5 minutos, né, manhã bem confusa, falamos, né, que o fechamento do dia tinha sido em um topo duplo, né, e o topo duplo tem mais probabilidade de ter algum tipo de reação. E ele teve, né? Ele fez uma nova mínima. Aqui o fato dele fazer uma nova mínima, pessoal, dentro daquilo que a gente veio conversando pela manhã, quando ele faz uma nova mínima, é melhor que você não esteja esperando que ele vá fazer uma nova máxima, tá? É uma questão de você tentar identificar qual estrutura o mercado está montando. Então a última coisa que ele fez foi uma nova mínima. Se ele faz uma nova máxima, a gente iria para um triângulo expandido. Máxima, 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 né? E uma nova máxima de novo. E aí a gente ficava sem estrutura nenhuma. Quando ele falhou a questão aqui da nova máxima, ele deixa a possibilidade da construção de uma estrutura de baixa. A estrutura de baixa seria não renovar a máxima e renovar a mínima, tá? Então aqui ele formou, né, aquela segunda possibilidade de wedge, né, que você também pode, como falei, né, você pode ligar as últimas 3 puxadas e ver isso daqui como um overshoot. Nessa condição, quando ele falhou o máximo, eu acabei fazendo uma venda, né? Acabei vendendo aqui e fazendo uma parcial aqui na região já do 61.8. Não estava muito confiante por conta da lateralidade, né? E essa movimentação eu podia voltar para cá, então a parcial aqui me auxiliou a trazer a movimentação, né? Para fechar ela aqui, tá? E aí, né? Pós encerrar, né, a movimentação em nova mínima, aqui a gente estava contando barras, né? Então aqui ó, a gente teve um micro canal. Então isso daqui é uma H1, essa movimentação aqui foi uma falha de H1. A gente falou que isso daqui tinha premissa de duas pernas. A perna 1 se finalizou aqui, né, e a perna 2 se finalizou quando o preço fez a nova mínima. Então aqui ele cumpriu a premissa. Depois dele ter cumprido a premissa, você teve aqui uma entrada de H1, depois uma entrada de H2, depois aqui uma entrada de H3. Essa entrada de H3 foi quase uma falha de H3, né, pessoal? Ela deu uma certa vontade até de encerrar o trade, porque eu estava comprado a partir daqui. Alguns amigos, né, acabaram comprando mais baixo, entraram melhor na movimentação, pegaram bem mais pontos. Até porque aqui, ó, se tornou um microcanal. Então aqui eu tenho uma L1, depois aqui eu tenho uma L2, outside, né? Depois aqui eu tenho uma L3, né? Então o mercado, né, acabou não retomando a movimentação de uma L3, de onde seria a melhor probabilidade a favor dos vendidos. Ao invés disso, ele se tornou uma nova tendência de alta, né? Você vê que tem mais de 20 fechamentos aqui trabalhando acima da média móvel de 20. E essa movimentação veio trazer uma nova máxima aqui, né, quanto ao dia de hoje, né, uma nova máxima intraday. Então aqui a gente acabou pegando a compra ainda de H3 por conta do 15 minutos. Só relembrando, né, pessoal, a gente usa muito o macro para tentar, né, trazer essa ideia. Aqui a entrada do gap de média, aqui de toda essa tendência anterior, né, acabou ficando aqui, ó, né? A primeira retomada de máxima ficou aqui, a entrada do gap de média. Eu acabei antecipando um pouco, né, e fazendo uma parcial aqui nessa região e o final aqui já na região da POC, que também era um fechamento de gap, né? Tá? Então aqui dentro dos 5 minutos, né, você ainda teve alguma outra possibilidade de um bom trade, somando tempos gráficos de novo, né? Quando você tem o preço nessa condição, olha, aqui ó, quando você tem o preço, deixa eu só voltar aqui a ferramenta, quando você tem o preço cumprindo, né, essa nova tentativa aqui de gap de média, eu digo tentativa de gap de média porque ó, você já tinha aqui 22, 23, 25 fechamentos basicamente acima da média móvel de 20. Então aqui ele fez uma tentativa, uma barra, né, teve uma retomada, depois ele faz um pequeno fundo duplo, um micro fundo duplo aqui, depois um novo fundo duplo, e aqui retoma. Aqui foi onde falei, né, que você teve a possibilidade de comprar, né, essa movimentação. Seja, né, para você tentar comprar aqui essa H1 ou comprar uma H2 ou mesmo comprar essa H3, né? A H3 acabou sendo a melhor movimentação, né, de retomada. Você tinha bastante espaço aqui, mesmo que você entrasse aqui, né, você ainda tinha um bom espaço aqui até o topo duplo, um risco retorno melhor do que 1 para 1, tá? Então sempre, né, dentro da ideia de espaço. Então esse foi um outro bom trade. Isso, né, porque aqui no 15 minutos, ó, ele fez um rompimento, corrigiu na 20, um M2B, né, e deixou algumas barras de ignição também bem interessantes, inclusive, né, aqui quase como uma outside, né? Só que ela só sai da média móvel de 20 e fecha acima da 9. Ela não vem abaixo da barra anterior. Então aqui teve um outro bom trade, né, para ser realizado aqui no dia. Depois disso daqui, né, pessoal, mera lateralidade, beleza? Então amanhã a gente conversa um pouco mais, né, sobre algumas ideias para o dia, tá? Pela manhã. Valeu, né? Bons trades para nós amanhã e até mais.